nossa formação de AWS e SQL. Nós vamos ver o que ela significa. No momento que você fez essa contratação, que está em promoção nesse momento, o que você tem é o seguinte: esse conjunto de cursos de conteúdos aqui. Começamos com o de instalação de servidores web e banco de dados. São alguns vídeos instalando o XAMPP em um servidor local. É apenas um vídeo. Ele mostra como você faz a instalação no computador Windows de um ambiente com o PHP, o servidor web, o servidor de banco de dados, e aí você pode construir uma aplicação para testes numa máquina local sua. Os vídeos seguintes, criando uma conta na AWS, configurando o PUT, o servidor web, PHPMyAdmin, acesso FTP, elas têm um objetivo: é fazer o mesmo, a instalação de um servidor com web, com um servidor de PHP, com um servidor de banco de dados, só que tudo isso instalado numa máquina Linux rodando na nuvem da Amazon. Tudo isso nós mostramos passo a passo para você. Só para ter uma ideia, isso significa o seguinte, que ao final desse conteúdo de vídeos, você pode ter rodando uma aplicação sua em PHP e com banco de dados, você pode ter ela rodando na nuvem da Amazon. E quando sai isso, a Amazon tem 1 ano de acesso gratuito nesse tipo de configuração que nós usamos aqui, que é apenas um servidor mínimo, um servidor com todos esses recursos. Então, este primeiro vídeo, que é apenas de instalação, já permite que você crie, inclusive, tudo que você vai ver aqui numa nuvem da Amazon. O que nós temos na seguinte? Bom, entramos na parte do SQL em si. Nós começamos a ver como criar um banco de dados, que você já instalou nos vídeos anteriores, mas agora você pode criar um banco de dados dentro daquele sistema de banco de dados instalados, criar tabelas nesse banco de dados, criar 1, 2 tabelas, fazer a estrutura básica que você vai utilizar para ler e salvar informações no seu servidor, usando uma linguagem como PHP, Java, Python, o que for. Esse conteúdo todo, ele é independente de linguagem, ele é um conteúdo da parte de banco de dados que você vai utilizar quando fizer uma aplicação em basicamente qualquer uma das linguagens que rodam no servidor. Entramos então no SQL básico, damos os primeiros passos e a gente busca fazer isso realmente passo a passo. Fazer a seleção, consulta de dados em uma tabela usando a linguagem SQL, que é a linguagem padrão de consulta de dados. Na sequência, entramos na parte de atualização dos dados. Então, além de consultar, agora vemos como inserir dados, como fazer a atualização de dados, alterar dados que estão no banco de dados, remover dados. E sempre, se você observar, ao final nós temos atividades propostas, que é para fixar o que você está aprendendo. Então, mostramos exemplos e aí propomos uma atividade para você. O SQL avançado, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com alguns recursos um pouco mais avançados do SQL. Tudo bem, você fez as consultas, atualizações, remoções, inserção de dados, mas se eu quiser, por exemplo, ler uma tabela, não só entre 2 tabelas, mas ler os dados que vieram de uma outra consulta. Eu faço uma consulta e o resultado dessa é usado numa outra consulta. Se eu quiser fazer contas, eu quero somar, eu tenho aqui os registros das vendas, mas eu quero a média por produto, ou eu quero o total das vendas que eu realizei naquele dia. Começamos a trabalhar com esse tipo de situação. Usamos uma estrutura que é uma espécie de if, quem trabalha com programação sabe que é um if, uma espécie de if dentro do próprio SQL. Eu quero somar, ou eu quero contar só aqueles que tal dado é de tal forma, etc. Começamos a criar consultas um pouco mais sofisticadas, que não é o que talvez você veja no dia a dia, mas quando você precisa é fundamental ter esse entendimento. Se eu quero fazer uma consulta nessa tabela, com essa tabela, com essa tabela, mas eu quero apenas quando as vendas forem maiores do que tantos e o somatório, enfim, são consultas mais sofisticadas que, quando você começa a trabalhar de uma forma mais profissional, você precisa dominar. E o que temos depois?
um pouco sobre a questão da otimização dessas consultas, começando a entender como é que funcionam os índices. Como que eu vinculo um índice ao outro? Como é que eu crio um índice de um campo, de dois campos? E qual é a importância desses índices para a sua consulta ser rápida? E, finalmente, pequenas manutenções básicas no banco de dados. Qual é a ideia básica aqui? É o seguinte, são vídeos que mostram, bom, você tem o seu banco de dados funcionando, bom, como é que nós fazemos um backup desses dados? Como é que nós identificamos que travou, o banco de dados não está funcionando? O que eu faço? Como é que eu vejo? Tá, peraí, deixa eu descobrir o que travou, o que está consumindo a CPU, como é que é? É um processo. Como é que eu mato esse processo? Então, nós temos aqui um básico de AWS e SQL que nos permite construir a base de dados, colocar ela funcionando, e isso pode ser usado no PHP, no Java, em qualquer linguagem server-side, em que você vai diretamente na nuvem, por exemplo, também funcionar no seu computador local, acessar, manter, atualizar e criar consultas sofisticadas no seu banco de dados. Este é o pacote que está em promoção hoje.